Senhoras, senhores e pessoas que reprovam até no exame de sangue, eu encontrei um artigo que promete dar 5 razões para acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo nunca existiu. Isso mesmo, não é que ele não ressuscitou, não é que ele não era Deus, é que ele não existiu nunca, nem como pessoa, nem como figura histórica, nem como o cara chato que andava pela Galileia enchendo o saco dos fariseus. Eu juro que eu tentei levar o artigo a sério, mas é difícil, sabe por quê? Porque o texto tem cara de que foi escrito por alguém que leu a Wikipédia e resolveu desmascarar 2000 anos de cristianismo. E o mais engraçado é que o artigo começa com uma frase pomposa aqui, ó. Estudar as fontes de textos religiosos é uma das atividades mais fascinantes do campo do conhecimento científico. Aí você lê as razões e vê que não tem nenhuma fonte, nenhum autor citado, nenhum documento, nenhuma data. É só achismo com roupagem de ciência. Mas tudo bem, eu não vou apenas criticar, eu vou refutar ponto por ponto, com calma, com paciência e com muito humor também. Porque se a gente não rir desse tipo de argumento, a gente chora. Vamos aqui para a razão número 5. Não existe menção a Jesus nos textos pagãos. A clássica, né? Que todo calouro do ateu do primeiro semestre aprende a repetir. E o artigo ainda diz isso daqui, ó. Isso significa que nenhum documento da época de fonte não cristã menciona Jesus de Nazaré. Nem são feitas alusões à sua figura ou boatos sobre sua existência. Sério? Nenhum? Zero? Nenhum? Você já ouviu falar de Tácito? Um historiador romano, nascido por volta de 56 d.C., que escreveu a obra Os Anais. Nessa obra ele fala sobre o reinado de Tibério e, pasme, ele menciona Jesus. Cristo, de quem deriva o nome cristão, foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia no reinado de Tibério. Isso está nos Anais, livro 15, capítulo 44. E Tácito não era cristão, ele era romano. Ele não tinha motivo nenhum para inventar Jesus. Ele desprezava os cristãos, chamava a religião de superstição maligna. Se ele pudesse dizer que Jesus nunca existiu, ele teria dito. Mas ele não disse, ele confirmou a execução. Mas o artigo não cita Tácito, né? Nem Plínio o Jovem, que escreveu cartas ao imperador Trajano perguntando como lidar com os cristãos que cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Isso é o século I, meu amigo, fonte romana, não cristã. Aliás, bem hostil ao cristianismo. Ah, e tem Flávio Josefo também, o historiador judeu do século I, que menciona Jesus 2 vezes em antiguidades judaicas. Uma delas diz, por volta dessa mesma época viveu Jesus, um homem sábio, se é que é correto chamá-lo de homem. Ele era realizador de obras extraordinárias. Sim, o texto foi interpolado por cristãos depois, mas até os estudiosos mais céticos, como Gesa Vermes e John Mayer, eu acho que assim fala, concordam que havia um núcleo histórico original ali. José sabia que Jesus existiu. O artigo diz, não há menção a Jesus nos textos pagãos. Cara, isso aqui é simplesmente falso. É mentira, é desinformação. Quem escreveu isso aqui ou não estudou, ou estudou mal, ou está mentindo de propósito. Mas vamos adiante aqui. Jesus segundo a modernidade. Muitos historiadores cristãos abordam a ideia de um Jesus mágico e se concentram em buscar o sentido simbólico baseado em um personagem histórico. Assim, Jesus deixou de ser um Messias fariseu, filósofo e até xamã da época. Porém, não só não existe nenhuma evidência de que Jesus tenha desempenhado alguns desses papéis, como também os historiadores acabam por se contradizer, deixando uma nuvem de certeza acerca do tema. Cara, essa aqui foi tão vaga, tão genérica, parece que o autor tá com preguiça de terminar esse artigo, cara. Meu amigo, isso não é uma razão. Isso aqui é um resumo de uma narrativa de um livro que você não leu. O que exatamente você está dizendo aqui, cara? Historiadores discutem sobre qual foi exatamente o papel de Jesus? Que uns acham que ele era mais apocalíptico, outros mais sapiencial, outros mais profeta social. Isso não é contradição não, isso é pesquisa histórica. Isso é o que os historiadores sérios fazem. Eles analisam as evidências e propõem hipóteses. O fato de existir debate não significa que Jesus não existiu. Significa que os historiadores estão fazendo o trabalho deles. E outra, quem são esses historiadores cristãos que abandonaram a ideia de um Jesus mágico? Você sabe o que é a terceira busca pelo Jesus histórico? Sabe quem é John Mayer, Bart Ehrman, E.P. Sanders, James Dunn? Todos eles são acadêmicos sérios, alguns até ateus, e todos concordam que Jesus existiu. O próprio Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro chamado Did Jesus Exist? Jesus existiu, onde ele massacra a tese de que Jesus nunca existiu. Ele diz textualmente que quem nega a existência histórica de Jesus não é levado a sério na academia. É o terraplanismo da história antiga. Então, o cara que escreveu o artigo, me desculpa, mas essa sua razão não prova nada. É só uma tentativa de criar uma cortina de fumaça. Você não citou nome, uma obra, uma data. É só retórica vazia. A razão 3 aqui é a minha preferida, cara. E não é nem porque ela é boa não, é pela criatividade mesmo. Se liga só. Não se fala sobre a vida de Jesus nas epístolas paulinas. Cara, agora a criatividade atingiu o seu ápice. As epístolas paulinas foram uma série de cartas cuja autoria é atribuída a São Paulo de Tarso, que constrói o início do cânone cristão.
O objetivo dessas cartas era construir os cristãos sobre como se comportar de forma a disseminar sua doutrina. O mais interessante é que, escritas por volta do século I, não há nenhuma menção a Jesus como figura histórica nessas cartas. É citada, mas sem detalhes ou explicações de seus feitos. Isso não produz qualquer prova da existência física de Jesus. Cara, isso aqui é tão errado que doeu. Deixa eu respirar. Primeiro, Paulo não escreveu uma biografia de Jesus. Ele escreveu cartas para comunidades cristãs que já sabiam quem Jesus era. Você não precisa explicar quem é o presidente da república toda vez que escreve para um amigo. Eles já sabem. Segundo, Paulo fala assim da vida histórica de Jesus. Por exemplo, em Gálatas 4:4, ele fala que Jesus nasceu de uma mulher. Paulo diz que ele era descendente de Davi em Romanos. Ele fala que Jesus teve uma última ceia com seus discípulos na noite que foi traído em 1 Coríntios, que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos em 1 Timóteo, e que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia em 1 Coríntios também. O que seria isso, se não detalhes da vida de Jesus? O que você queria, o articulista? Que Paulo escrevesse o horário que Jesus acordou, o que foi que ele comeu em tal hora, e mais, Paulo encontra pessoalmente com Pedro e Tiago, o irmão de Jesus, em Gálatas, que fala. Ele está conversando com testemunhas oculares. Bora continuar aqui com o artigo. Razão número 2, até mesmo os evangelhos são contraditórios. Ah, eu adoro quando fala que a Bíblia se contradiz, cara. Os 4 evangelhos responsáveis por narrar a vida e obra de Jesus de Nazaré têm graves contradições entre si. Dependendo do evangelho que lemos, obtemos dados diferentes. Se o evangelho de João diz que uma mulher visitou o túmulo de Cristo no domingo, o evangelho de Mateus diz que eram 2, enquanto o de Marcos revela que eram 3. Por sua vez, o de Mateus e João contam que ainda era noite. Já o de Marcos diz que o sol tinha acabado de nascer. As contradições pioram quando chegamos à ressurreição. Para Mateus, Jesus aparece em algum lugar entre a sepultura e Jerusalém. Para João, foi apenas fora de seu túmulo. Para Marcos, na Galileia, 130 km de Jerusalém. E para Lucas, Jesus estava a caminho de Emaús, a 11 km da cidade. Em primeiro lugar, cara, diferenças em testemunhos oculares não são contradições. São perspectivas diferentes. Em qualquer investigação criminal, testemunhas lembram de detalhes diferentes. Isso não significa que o crime não aconteceu. Segundo, se os evangelhos fossem todos idênticos, aí sim você poderia acusar de conluio. Eles são diferentes porque são independentes. Isso é uma força. Terceiro, as diferenças que você aponta são minúsculas. O fato principal, que é o túmulo vazio e a ressurreição, é o mesmo em todos. Ah, uma mulher, 2, 3, isso não muda o núcleo do evento, cara. E a questão da localização, Mateus fala de aparições na Galileia, Lucas fala em Jerusalém. Isso não é contradição, é ênfase teológica. Mateus quer mostrar Jesus como o novo Moisés na montanha, Lucas quer mostrar a continuidade entre Jesus e a igreja de Jerusalém. Cada evangelista organiza os eventos conforme seu propósito literário. Se você for aplicar esse mesmo padrão a qualquer biografia antiga, você vai ter que concluir que Alexandre o Grande também não existiu, porque as fontes sobre ele também têm discrepâncias. Vamos para a razão primeira aqui. Finalmente tá acabando essa porcaria. Jesus se encaixa perfeitamente ao conceito de mitema Levi Strauss. Para o antropólogo Claude Levi Strauss, um mito consiste em pequenas frações de relatos que são irredutíveis e imutáveis e juntos orquestram uma história maior que se vê repetida em diversas culturas. Não podemos deixar de notar que a história de Jesus, tal como a conhecemos, se corresponde com os mesmos mitemas, porções irredutíveis do mito que outros relatos religiosos utilizam, tais como morte e ressurreição, assim como vários personagens que praticamente repetem. Cara, aqui eles tentaram usar esse antropólogo francês e o conceito de mitema, né? Basicamente, eles dizem que a história de Jesus repete padrões encontrados em outros mitos. Morte, ressurreição, herói divino, então Jesus seria um mito. Meu amigo, isso aqui é tão raso que parece uma piscina de criança. Primeiro, o fato de uma história compartilhar elementos com outras histórias não prova que ela é falsa. Se isso fosse verdade, então a Revolução Francesa também seria um mito, porque ela repete o padrão de uns oprimidos que se revoltam contra os opressores. Veja como isso é ridículo. Segundo, você está confundindo forma literária com historicidade. Que a história de Jesus é contada usando estruturas narrativas comuns no mundo antigo. Isso é óbvio. Os evangelhos não foram escritos no vácuo. Eles usam a linguagem do seu tempo. Mas isso não significa que o evento central seja inventado. Terceiro, cadê o paralelo exato? Você cita morte e ressurreição como se fosse algo comum em todo lugar. Me dá um exemplo de um deus pagão que morreu e ressuscitou na história, não no mito, como um evento público, não como um ciclo agrícola. Ósis, ele é desmembrado, ele não é crucificado. Adonis passa metade do ano no submundo e não ressuscita em 3 dias. Dionísio, ressuscitado, ainda bebê. Mitra nem ressurreição tem, é uma refeição simbólica. Paralelos são tão vagos que você precisa esvaziar o cristianismo de todo o seu conteúdo específico para fazer eles funcionarem. Quarto, o próprio Levi Strauss nunca aplicou o seu conceito de mitema para negar a existência histórica de Jesus. Isso é uso criativo, para não dizer desonesto, da sua teoria. E por fim, você está ignorando o que torna a ressurreição cristã única. Ela aconteceu na história, num lugar específico, sob um governante específico, com testemunhas específicas. Nenhum mito pagão faz isso. Eles acontecem num tempo indefinido, num lugar indefinido. A ressurreição de Jesus é datada sob Pôncio Pilatos. Então não, articulista. Jesus não é um mitema, ele é um homem histórico. E você está fazendo ginástica intelectual para evitar a conclusão óbvia. Pronto, acabaram as 5 razões, galera. O artigo foi escrito com uma preguiça, com uma má vontade ou uma desonestidade intelectual ou os 3. Sabe o que é mais irônico? O artigo começa dizendo que estudar fontes religiosas é fascinante no campo do conhecimento científico, mas em momento algum eles citam uma fonte científica, nenhum autor, nenhuma obra, é só opinião com aspas. A verdade histórica é clara.
Jesus existiu. Isso é consenso acadêmico. Mais de 99% dos historiadores do período antigo, ateus, judeus, agnósticos, cristãos, concordam que nosso Senhor Jesus de Nazaré foi um personagem histórico real. Quem nega isso está no mesmo nível de quem diz que a Terra é plana. Não é uma posição alternativa, é uma posição ignorante. Então fica aqui o meu recado para o autor do artigo. Se você quer mesmo questionar o cristianismo, estuda de verdade, tá? Enquanto isso, não ofenda a inteligência dos seus leitores com 5 razões que são 5 falácias. E você que está aí assistindo, compartilha esse vídeo com quem ainda cai nesse tipo de argumento. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Glória a Cristo, Filho de Deus.